Buonasera, Laura. Hoje, então, estamos aqui para dar continuidade ao projeto dos vídeos dos 150 anos da imigração italiana. E hoje o assunto vai ser sobre a religiosidade. É um assunto bem importante, porque sempre falamos que a religiosidade ela foi um dos pilares que sustentou esses imigrantes e sustentou a colonização. Ao redor dessa questão da religiosidade é que as pessoas conseguiram se manter, ficar firmes e acreditar em construir um mundo melhor. Porque quando aqui chegaram, não foi bem aquilo que imaginaram, né? E dentro desse espírito, no círculo, a gente viu já há 20 anos atrás que era importante registrarmos, porque estavam acontecendo já várias intervenções nas edificações religiosas. Algumas, inclusive, já tinham sido destruídas, outras não. E nós pensamos que ali, abordando esse assunto, a gente ia abordar todo o resto, porque a religião e a religiosidade foi fundamental para manter os imigrantes. Então, pensamos inicialmente em fazer um projeto voltado só ao registro dos capitéis. Porém, já no início, nos damos conta de que era muito pouco, porque as capelas e as igrejas tinham muito valor. Então, o nosso projeto ficou delimitado do início da imigração, 1875, até 1960, quando tem a emancipação de Carlos Barbosa, e aí o território da colônia Condé se desfaz. Mas o nosso projeto, ele abrange todos esses municípios que hoje fazem parte da antiga colônia Condé. Garibaldi, Carlos Barbosa, Boa Vista do Sul, Coronel Pilar, e um pedacinho de Santa Teresa. Esqueci algum? Não sei. Garibaldi, Coronel Pilar, Boa Vista. Tem o Daltro Filho, Santa que tinha um pedacinho de imigrante, né? E um pedacinho de imigrante também. Então, inicialmente foi um conhecimento também da nossa parte. Precisamos registrar também que todas as fotos são do Vicente Silveira, né? Que muito bem fotografou. E que foi também um trabalho que a gente teve que ir a campo e buscar, conhecer e trabalhar em cima disso para poder chegar digamos assim, num projeto de livro, que foi bem trabalhoso, bem importante. Precisamos da ajuda de outros profissionais. Tu queres falar um pouquinho, Ângela? Sim. Então tá. Foi Buonasera, foi um longo trabalho, foram mais de 10 anos. E essa questão da religiosidade, como a Ede já frisou, foi o que uniu esses imigrantes aqui na chegada, que vieram com promessas de que aqui era a terra prometida. E, na verdade, só encontraram dificuldades. E uma outra coisa que às vezes não se fala é a questão dos lotes, né, que eles receberam. Eles não ganharam isso, né? Eles tiveram que pagar esses lotes. Uhum. Inclusive, alguns tinham um prazo de 5 anos para pagar e tiveram que prorrogar para 15 anos, né, para poder dar conta, né, que eles iam começar do zero, né, não tinha absolutamente nada. E além da questão, assim, que é importante, lógico, a religiosidade, o que trouxe para eles, o que uniu esses imigrantes, que criou o consenso de comunidade. Eles se uniram de uma forma, porque no momento que eles foram para os seus lotes, para as suas áreas de ocupação, o governo praticamente esqueceu deles, né? E a figura do padre é que passou a ser importante para eles. Era
Por isso que hoje também a gente vê que isso ainda, nós temos isso aqui nas comunidades menores, né? A importância da opinião do padre, né? Porque era ele que... Como uma autoridade, exatamente, né? Ele que unia, enfim, não tinha outra forma. Agregava, não tinha outra forma. Eles se reuniam primeiro nas suas casas, da onde surge o filó, né? E depois a capela, que era um pequeno local de oração, e depois outros lugares, a igreja, né? Porque a capela, ela não tinha um padre, vamos dizer assim, fixo, né? Então era ali o lugar que eles também se reuniam para as orações. E surge ao redor dali também a escola, o salão comunitário, e isso foi agregando as comunidades. Então, foi fundamental essa questão da religião e de eles se unirem para enfrentar todas essas dificuldades que eles encontraram. Longe da sua pátria, longe das suas famílias, porque alguns deixaram seus pais, os seus avós, e ainda na despedida eles diziam, né? Nos veremos no céu, né? No paraíso. No paraíso. Porque sabiam que nunca mais iam voltar a ver, né? O pai, o avô, a avó, enfim. E literalmente abandonar tudo, né? E ir para uma terra estranha. Então... Movidos pela necessidade. Pela necessidade. E aí, como a Ede mencionou, o início do projeto eram os capitéis, mas à medida que a gente foi avançando, né, com as pesquisas, com os registros, a gente descobriu que tinha um material muito grande de registros, de edificações, enfim. E o trabalho só foi num crescente, né? E o que ficou também desse trabalho é ter criado, assim, de uma certa forma, consciência da preservação desse patrimônio nas próprias comunidades. Às vezes não por desinteresse, enfim, por falta até de conhecimento do valor que tinha essas questões religiosas dos santos, muitos trazidos, né, da Itália, né, de preservar... Livros, objetos. Então, criou a consciência da preservação na própria comunidade. E isso foi avançando de uma forma assim que outros seguiram esse trabalho, como a menina lá da Faculdade de Arquitetura, a Andrea Benini, usou uma das igrejas, uma das rotas, como um trabalho de conclusão de arquitetura, né? Ela usou as edificações das capelas, enfim, para esse trabalho. E agora, mais recente, o projeto da Rota dos Capitéis, que é um projeto turístico, que ficou também muito abrangente, né? E do qual foram utilizados esses roteiros que estão aqui no nosso livro para concluir esse trabalho turístico, né? Dos capitéis. Então, eu acho que é um legado, né? Se eu posso dizer assim, que vai ficar para todas as gerações. É um trabalho que, assim, se tu leres hoje e daqui 10 anos, né? Ele vai ter o seu valor, né? E para que as pessoas criem também uma motivação, né? Para continuar preservando esse patrimônio arquitetônico. Digamos que nunca vai ficar desatualizado, porque ele pega um corte, né, da história de 1875 até 1959, né? 59. Quando a colônia, Carlos Barbosa se emancipa, e aí então a colônia, quando ele deixa de existir desta forma, né? Geograficamente. Então, nunca vai ficar desatualizado, e acho que é isso, né? O fato de ter esses roteiros, né? Que o livro, com o trabalho de pesquisa também da historiadora Tânia Toneto, do Charles Toneto, filho dela. Da Isabel Filipon, quer dizer, são vários profissionais que também auxiliaram a fazer esse trabalho nascer e ficar deste tamanho, né?
porque esses roteiros acabaram servindo de rota, de base para esse grande trabalho que tem hoje, né, do SIC Bento sobre a Rota dos Capitéis, junto com as obras do Fabiano Mazzotti também. Mas lá atrás não se imaginava que um dia isso tomar essa proporção, serviria, né, de base para esse grande trabalho que está aí hoje, né? Eu acho importante dizer, né, já que tinha uma ideia inicial de fazer só com os capitéis, mas aí se viu que tinha muitas outras edificações importantes, diante de tudo isso que tu falou, né, Ângela, da fé, da religiosidade, da importância desse espírito de união que eles precisavam ter para vencer as adversidades, que eram inúmeras, né? E então, vendo isso, se pensou, não, então vamos colocar no registro as igrejas, os capitéis e as grutas, que também temos algumas, né? Que além de se conhecer a história de cada edificação, por exemplo, as igrejas, né? Todas elas com registro nos livros tombo, né? Das igrejas. Então, ali é uma fonte segura, uma fonte fidedigna, pedra fundamental, fatos que ocorreram, o padre que trabalhava nesse período, doações, enfim, objetos que a própria igreja recebia ou que continha, né? Sim, as pessoas doavam o que tinham de melhor para a igreja, né? Exato. E a gente sabe que hoje muitos desses objetos, como tu bem disseste, né, não por descaso, mas por não conhecer a importância daquele objeto, né, que foi trazido da Itália, ou alguns que foram feitos pelo Zambelli, de Caxias também, que era um escultor inigualável, né? Hoje, as comunidades tendo acesso a isso, elas aprenderam a valorizar e fazer um restauro, quando ele é possível, o melhor possível, né? Fazer da forma mais fiel possível esse restauro. Com menos interferência. Menos interferências. Então, as capelas todas tinham essa história registrada nos livros tombo, que a gente, claro, para pesquisar, tivemos que ter licença, porque são documentos da igreja, né? Não é algo que todo mundo pode acessar. Já os capitéis, como são votivos, quer dizer, uma graça alcançada ou uma promessa, ele era erguido justamente pela força da fé, nesse sentido, né? Por exemplo, uma pessoa que tinha sido mordida por uma cobra e não melhorava, uma mulher que tinha dificuldade de engravidar, a seca, a enchente, quer dizer, tudo isso motivava a construção dessa pequena edificação, que é o capitelo, é como se fosse uma capela menorzinha, né? E a sua história, então, muitos a gente se perderam porque ela não foi registrada, né? Se fez uma busca grande nas comunidades e algumas têm o registro, né? Porque envolvia 2, 3, 4 famílias, às vezes uma só. E elas normalmente, os capitéis são construídos em encruzilhadas. Então, os capitéis, até eu ia comentar um pouquinho sobre isso, porque os capitéis são coisas particulares, né? São terrenos doados, né? São em terrenos de famílias. De família. Normalmente na beira da estrada, então não tem nada de registro na paróquia. O capitel, ele pode ser sempre votivo, claro, né? Mas ele pode estar ou numa encruzilhada ou perto de um rio, porque daí é para pedir a proteção para quem vai ter que atravessar aquele rio, e aí normalmente a gente vai encontrar a Nossa Senhora dos Navegantes naquele capitel. Aí, ou então ele está na divisa de uma comunidade com a outra. Por exemplo, a gente encontra aqui, indo na linha Araripe, por exemplo,
A gente encontra onde termina a comunidade de Araripe, começa da linha Araújo e Souza, tem um capitel, ele está nesse marco. Ou então a pessoa fazia na sua propriedade porque era em pagamento de alguma promessa familiar, normalmente era para isso, né? E também não precisava de autorização de ninguém para construir, não precisava de nenhuma né? autorização. Ele também pode estar na beira de uma estrada, assim, só mostrando aquela paisagem, né? Porque o que significava também, né? Era uma conexão, assim, muito pessoal com o divino, né? O capitel era a minha reza com Deus, com o divino. Era uma coisa mais íntima, mais particular, enquanto que na capela se reuniam normalmente nos finais de semana para rezar ou o terço ou a missa quando tinha o padre. Vamos pensar que lá no início da imigração eram poucos os padres existentes, então a missa às vezes demorava, mas no final de semana todo mundo se reunia para rezar o terço. A igreja em si, então, ela já requer que tenha um padre naquela paróquia. Então, temos as igrejas onde tem a paróquia, que é considerado, então, por exemplo, a igreja matriz São Pedro, nós temos a paróquia. Nós vamos para Coronel Pilar, temos a igreja São Lourenço, a paróquia São Lourenço, que, diga-se de passagem, é lá do 1885, né? Já tinha paróquia lá também. Então, é importante ver essas diferenças também, né? Depois nós temos também as grutas, porque daí em alguns lugares onde tem a água, né? Por exemplo, aqui próximo nós temos a Gruta do Araripe, a Gruta da Garibaldina. Depois nós temos uma outra gruta bem importante também lá em São Roque de Castro, né? E depois também tem as ermidas, né? Garibaldi tem a ermida de Fátima, que também, né, foi toda em função de uma seca que a gente precisava receber a chuva, né? Então, a história é muito linda, né, da ermida desse dia. E a ermida de Lourdes também, aqui no Araripe, né, que até hoje a gente faz as procissões a pé, né? E cada capela tem um pouco a sua história. Aonde tem registros no livro Tombo, é o que está no livro sobre as capelas ou as igrejas. Mas as grutas e os capitéis é a história oral. Até agora, para a Rota dos Capitéis, a gente andou revisando até algumas histórias e buscando mais informações, porque na época que o livro foi editado, a gente nem tinha de alguns capitéis conseguido muita informação. Então, a história oral também, às vezes, ela é contada de diversas formas, né? Não tem dados precisos, Isso, né? Aí a gente tem que também ficar um pouco, né, digamos... Às vezes o ano não ficava claro, mas a década a gente tinha essa noção. Queria dizer, quando tu falasse do capitel, né? Onde ele ficava, enfim. E normalmente tinha as camélias, né? Sim, as camélias que são né, típicas. Digamos típicas. Que a flor, enfim, que resiste, que é forte, né? E que a gente encontra em tantos lugares. Eu acho que é importante dizer também que a questão dos santos, né? Que nos capitais o santo prevalecente é o Santo Antônio. E que para nós ele meio que tomou uma noção de que era o santo casamenteiro, né? Mas que ele, na Itália, ele é o santo protetor da família, né? Santo da família. Então, mesmo que o capitel não seja de Santo Antônio, tem uma estátua de Santo Antônio ali. Normalmente tem mais de um santo, né? Sim, tem... Normalmente tem os 3 nichos, né? Sim. Porque também aqui nós podemos, assim, comentar que hoje, no município de Garibaldi, só tem um capitel de madeira ainda original, que é esse de Santana, aqui de São Luís do Araripe. É o único original de madeira, ainda de madeira, e que é em honra a Santana. Até uma história bem bonita também. Depois nós tivemos, assim, capitéis muito simples, que as pessoas faziam com as suas coisas que tinham em casa. Com a condição que tinham, né?
E nos anos 40 e nos anos 50, houve, assim, uma remodelagem de muitos capitéis. Então, tem muitos que têm, assim, aquele mesmo formato e que tem as camélias, ou uma ou duas de cada lado, típicas, com os 3 nichos, com os 3 santos principais. Mas se a gente vai passear hoje e olhar os capitéis, a gente vê que às vezes tem 20 santinhos dentro do capitel, porque cada um vai lá e coloca o seu santo de devoção. Então, eu acho que a importância do capitel também é nesse sentido, porque é o pessoal, é o íntimo, é a minha conexão com o divino. E todo mundo respeita, né? E todo mundo respeita, e normalmente é uma família que cuida. Tem as mais lindas histórias sobre as graças alcançadas nos capitéis, e também é importante por que a gente também tem que destacar? Porque o capitel, ele faz parte da colonização, da imigração italiana, foi trazido pelos imigrantes italianos, porque os outros imigrantes, eles não têm essa cultura. Então, isso também é uma parte a ser olhada, porque é da cultura italiana, né? Por isso que se criou esse grande roteiro, né? São 10 municípios que fazem parte dessa rota, e já tem outros municípios já pedindo para entrar. Então, no momento, ele liga a região aqui da Serra, né, até Canela, porque tem o caminho também de Caravaggio, porque esse projeto da Rota dos Capitéis, ele vai até Caravaggio, de Caravaggio até Canela já tem outro caminho. E depois já está sendo, então, planejado, enfim, já está em estudos, para fazer até o Cristo de Encantado. Então, ligaria a Serra com, né, com o Vale do Taquari. Até porque imigrante já está dentro desse projeto também, né? E isso vai se tornar um grande caminho, né? Se tudo que foi planejado se concretizar, vai ser maior que o Compostela, né? Porque tudo já está sendo encaminhado e dirigido para isso. O que mostra o quanto as pessoas ainda olham para o capitel, caminham, fazem suas caminhadas e remete à história dos seus antepassados, né? A importância da fé, as pessoas, o que leva as pessoas a fazer esse caminho, né? Justamente isso, a minha avó era devota desse santo, né? O meu avô que doou esse santo. Então, isso permanece até hoje, a importância da fé, da religiosidade, ela é determinante aqui, principalmente, né, na nossa região. E atinge a todos, né? Os mais idosos, assim. Eu vejo que os jovens também, né? Principalmente que praticam o ciclismo, enfim. A gente vê que isso também está trazendo para essa coisa da espiritualidade, né? Eu acho que é muito importante, né? A gente não esquecer o lado espiritual. E conhecer a nossa história, né? Para conhecendo essa história, se preserva, porque se entende a importância, e se deixa esse legado também para os mais jovens, né? Eu queria só comentar ainda sobre isso das edificações, né? Que a Ângela comentou antes, que eles davam o melhor para a edificação, principalmente quando era para a capela ou para a igreja, enfim, né? Porque o capitel era particular, então aí já, né? Mas a importância, porque aqui também tem a história, a outra cultura, né? A cultura arquitetônica, a questão da pintura, né? Da valorização, né? Das formas de valorização. Então, muito humilde, muito simples, mas assim com... era o melhor que eles podiam. O melhor que eles podiam dar em todos os sentidos, né? Tanto na construção em si, como no equipamento que tinha ali, né? Tudo que era... que tinha disponível naquele momento. E buscavam as inspirações lá nas suas... origens. Nas suas origens, né? As primeiras capelas e algumas que permanecem até hoje, elas são praticamente idênticas do lugar de origem lá da Itália.
Então, isso também é importante destacar, né? Que isso também faz parte da própria história, né? O formato de uma janela, o frontão, né? O frontão da igreja. Se tu pegares um livro de capitéis lá da Itália, tu identifica imediatamente as rosáceas. As rosáceas, enfim, os detalhes, né? Claro, aqui tiveram que se adaptar ao que tinha, sim. né? Mas a memória é aquela. Então, eu acredito assim que tudo mostra um pouco da cultura e da história desses 150 anos. E a importância da fé e da religiosidade que sustentou eles nessa esse grande desafio que foi atravessar o oceano, vir para uma América que eles não sabiam se era do sul ou do norte, mas que eles colocaram todas as suas esperanças, né? É isso aí, acho que até conseguiram se manter de pé e unidos em função de toda essa questão. Claro que o trabalho também foi importante, mas o que agregava todo mundo, o fio que todo mundo tinha junto, né, que ligava a todos, era a questão da religiosidade. Sem dúvida. Acho que era isso, então.